Apita o árbitro! Termina o jogo! Em Mirassol. Mirassol 3. Santos Futebol Clube 0. É aquela água no chope, né? Aquela popular água no chope de quem acreditava numa recuperação do time do Santos. Vamos ver, né? O que vai falar. E aí, o problema não é esse. O problema, para mim, não é necessariamente uma derrota para o Mirassol. Porque ninguém ganhou aí, né? O Mirassol não perdeu para ninguém. O problema é o seguinte, né? O que vai se falar a partir de agora, e assim, nem tudo estava resolvido quando ganhou do Flamengo, né? Nem tudo estava resolvido quando ganhou do Flamengo. E nem tudo está arruinado por perder do Mirassol. Né? Isso acho que é uma coisa muito simples da gente poder falar. Bárbara Comparato. Fim de jogo. Neymar tá falando lá com cara de poucos amigos, né? Mas depois a gente vai ouvir o que ele falou aí. Fim de jogo, Bárbara. Terrível. Eu ainda não entendi todas essas mudanças. Para mim não faz o menor sentido. Não era para ter feito assim. O único sentido seria se fosse por alguma questão de departamento médico, se alguém tivesse tido que ir para DM ou suspensão. Primeiro, o Zé Ivaldo, extremamente abaixo. Eu falei no meio da transmissão e eu não estava brincando. Eu nunca imaginei que eu ia dizer que eu senti falta do Baço. O Baço tem feito partidas muito mais seguras e muito mais bem posicionado, principalmente do que o Zé Ivaldo. O Kleber Xavier fez todas as mudanças do meio campo possíveis, tirou o Souza, eu não entendi porque ele manteve o Igor Vinícius, que para mim estava muito abaixo. Assim, para mim nada teve muita explicação hoje. Esse é o comentário, foi tudo muito errado. O torcedor também sempre pede muito para ver Neymar e Roleiser jogando juntos, né? Não funcionou, o Laser para mim, não sei se faltou ritmo, porque, enfim, não jogou a última partida contra o Flamengo e teve toda essa pausa do Mundial, mas eu achei ele muito desligado e não tô falando sobre a técnica dele, porque ele é um jogador de muita técnica, isso a gente sabe, mas hoje, para mim, ele tava muito abaixo do que a gente espera de um dos melhores jogadores do elenco, e não pode ser assim. Era um jogo difícil, era um jogo para entrar ligado, assim como foi um jogo difícil contra o Flamengo e o Santos fez direitinho para conseguir sair com a vitória. Hoje era para ser a mesma coisa, a gente sabia das dificuldades, mas era se esforçar um pouquinho para fazer bonito, e fez totalmente o contrário, passou vergonha. Assim, acho que perder do Mirassol, aceitável. Perder de 3-0 é um absurdo. Aí sim é inaceitável. A forma como o Santos não jogou hoje não tem explicação nenhuma, e acho que isso muito tem a ver com a forma como o time foi escalado. Muito mal. Terrível. Sem áudio, chefe. Desculpa, eu tava numa ligação. A torcida tá aqui reclamando, concordo com a Bá sobre a postura do time, né? O Mirassol tem jogado muito bem, não perdeu nenhuma ainda em casa. Então, realmente era um jogo difícil, a gente falou. Mas o que acontece? O Santos, a postura do Santos é o que incomodou. Muita gente criticando fortemente aqui a escalação do Kleber Xavier, a escalação inicial, depois as mudanças do Kleber Xavier, né? E também tem muita gente querendo tirar o mérito da vitória contra o Flamengo para desmerecer, né, talvez o Mirassol, ou para falar do Santos contra o Mirassol. Uma coisa não anula a outra, gente. O Santos fez uma grande partida contra o Flamengo e é uma vitória, sim, para ser comemorada. Agora, a derrota para o Mirassol é uma outra partida que a gente tem que analisar separadamente. Então, assim, existe culpa do Kleber Xavier, sem dúvida. Existe a culpa dele, a parcela de culpa dele. E existe muita culpa também dos jogadores. Para mim, a maior culpa sempre é dos jogadores. Porque o técnico, ele erra, ele faz a escalação errada, tudo bem. Mas os jogadores, o comportamento dos jogadores é realmente que determina a forma que o time vai jogar. E a gente tinha falado, no primeiro tempo,
que foi a grande culpa ali do Kleber Xavier, porque é a escalação inicial, o Santos escapou de perder do Mirassol. Então, assim, se os jogadores tivessem mudado de postura, mudado de comportamento, voltado melhor para o segundo tempo, a gente poderia ter uma sorte melhor no jogo. A mudança do Kleber Xavier colocando o Tassiano, eu acho que realmente foi muito errado. Até questionei ali na hora, o Hugo tinha entendido, na hora ele até comentou, tinha entendido que o Tassiano jogaria ali de centroavante e tal. Mas, cara, Tassiano, vamos ser bem sinceros, o Kleber Xavier, não sei se ele tá tentando recuperar o jogador, se ele tá tentando dar uma chance pro jogador. O Tassiano já não estava entrando faz um tempo e o Santos tinha melhorado sem o Tassiano. E também eu li comentários aqui e concordo. 0-0 ele mete o Tassiano, 2-0 ele coloca os moleques da base. Então, assim, essas escolhas aí não tem muito sentido. E para mim, a pior coisa hoje do Kleber Xavier foi não ter colocado o bom tempo. Primeiro, no lugar do... vai dar um descanso pro Rincon? Mete o bom tempo, irmão. O bom tempo, ele é o cara ali que tá no primeiro lugar para entrar nesse meio de campo aí. Qualquer vaga ali que sair, ele pode fazer melhor do que o Pituca. Ele está e ele é. Então, assim, o Kleber Xavier, ele errou. Eu não sei eu não tenho ainda a opinião formada se já iríamos para cima do Vojvoda, manda embora esse técnico. Tem muita gente falando isso. Mas eu não acho que é assim também. Calma, a gente tem que analisar friamente. A gente veio de um jogo muito bom contra o Flamengo, dadas as devidas proporções, né? Um jogo reativo, obviamente. O Flamengo é um time melhor, ficou muito mais com a bola, mas o Santos fez um jogo com muita dedicação, com uma postura muito boa. Conseguiu a vitória naquele lance do Neymar. E hoje fez um jogo muito ruim, incluindo 100% dos jogadores, não, 99% dos jogadores, com exceção de Gabriel Brazão, que é um monstro. Então, assim, o Neymar não jogou bem, o Roleiser não jogou bem, o Guilherme não jogou bem, o Barreal não jogou bem, o Zé Rafael não jogou bem de novo, o Pituca nem se fala, o Zé Ivaldo nem se fala. Então, assim, tem culpa todo mundo. Tem culpa eu, tem culpa o Kleber Xavier, tem culpa o Neymar, tem culpa o Hugo, tem culpa o Zé Ivaldo, tem culpa todo mundo. Então, assim, tirando os trocadilhos, o Santos não jogou bem e mereceu perder. É feio perder, tomar de 3-0 do Mirassol, claro que é feio. Mas o Santos tem que tirar uma lição disso aí. O Kleber Xavier, principalmente, tem que tirar uma lição disso aí. Tem mudanças que não deram certo. E os jogadores também tem que tirar uma lição dessa daí. Que se não se dedicar, se não correr, se não deixar a vida em campo, como fez contra o Flamengo, vai perder. O Santos não é um bom time. O Santos não é um puta time. Eles têm que saber isso. Se não se dedicar, se não for aguerrido, não correr um pelo outro, vamos tomar taca. Então, que sirva de lição. Eu acho que a derrota justamente serve para isso. A gente vai perder várias no campeonato ainda, provavelmente. Mas a gente tem que servir de lição cada uma delas para melhorar para o próximo jogo, né, Hugo? Chefe, eu sinceramente, pra te falar bem a verdade, eu sei que dói no torcedor, mas, como eu tinha dito lá atrás, para mim, nesses 6 pontos, o Santos conquistaria apenas 1. Conquistou 3. Então tem 200% a mais aí do que eu imaginava que ia conseguir fazer. Então, nas minhas contas, para terminar... Tem 300% do que você imagina. 1 para 3, né, chefe? Mais 2, né? Mais 2 de 1, né? Ou não? 2 vezes 1 é 1. É 2. Vai, continua. Eu vou te corrigir sempre que você errar. Não, mas o que eu errei que eu não entendi? Errou, você falou 200% a mais, não. Você teve 300% não, daquele se valor. Eu achei que ia ter 1 e teve 3, não são 200? Não. Se 100% seria mais 1, pô. Enfim. Então, para mim, segue a vida. O time entrou mal, escalado, o time entrou sem vontade, o time entrou sem estar ligado. Tipo, a escalação foi uma escalação completamente sem nenhum tipo de... a não ser que tenha motivo lá dentro, né? Alguém tem um exame que mostra assim, olha, se esse jogador jogar 90 minutos ele vai se machucar, enfim, coisa desse tipo. Enfim, não é injustificável, né, a escolha do treinador de querer fazer as alterações. Mas para mim é o seguinte, como era, né, para conquistar 1 ponto, conquistou 3 de uma vitória que ninguém imaginava, eu continuo na minha conta ainda, que o Santos faz mais 9 pontos ainda no retorno,
eu tô contando com derrotas para Cruzeiro e Palmeiras, tá? Faz ainda 9 pontos, né? E termina com 23, né? O Santos tem 14 hoje, né? Termina com 23 pontos o primeiro turno. Sendo que a conta para não cair é terminar com 21, mais ou menos. E aí, fazer os 21 pontos depois nas 12 primeiras rodadas e tal. Eu tô contando, chefe, que o Santos não ganha mais nenhum jogo fora de casa até o fim do campeonato. Nenhum. É sério, pô. A conta que eu tô fazendo, realista, é que o Santos tem 100% de derrotas fora de casa. E vai em casa buscar os 45 pontos para não cair. Então, assim... É isso, Hugo. Desculpa, a gente joga contra o Sport no sábado que vem. Pelo menos essa vitória lá tem que vir, né? Lucas Lima. Então, assim, eu acho assim que não é hora de oba-oba, não é hora de nem achar que tá tudo muito ruim e nem achar que tudo resolveu por causa da vitória contra o Flamengo. É hora de entender que nos últimos 5 jogos do campeonato, o time perdeu 2 e ganhou 3. Se continuar com esse aproveitamento até o fim do campeonato, não cai. Se a cada 5 jogos você ganhar 3 e perder 2, você faz uma campanha muito boa. E é isso que tem que se apegar. O Mirassol era muito favorito para o jogo de hoje, devido a não ter perdido em casa ainda, não fazer 3-0, né? Claro, tô falando de ganhar de 1-0, enfim. Mas eu acredito que tenha muito também do oba-oba. Óbvio que o jogador tem oba-oba. Ele não deveria, mas tem, claro que tem. Então, assim, é importante ter toda essa noção e não fazer uma crise, porque, assim, se tem uma torcida que cria crise por qualquer tipo de resultado, é a torcida do Santos. Tem que tomar muito cuidado. Não virou o time campeão mundial depois que ganhou do Flamengo. Virou e também. Virou na zoeira. E nem também a pior coisa da história do planeta, porque perdeu do Mirassol. Porque todo mundo perdeu do Mirassol lá, né? Depois precisa ver até o Corinthians perdeu, o São Paulo perdeu, né? São Paulo perdeu em casa pro Mirassol. São Paulo perdeu em casa. Dá moral pro Superchat, tem vários Superchats, inclusive mandem, galera, Superchat, comentem, compartilhem para vocês verem, pro pessoal ver a nossa cara de trouxa aqui, ó. Renan Vieira mandou aqui, ó. Mirassol invicto, sinceramente, foda-se. É um time minúsculo, ganhar é obrigação, dentro ou fora, ainda mais com a folha salarial que tem. Eu entendo a sua indignação, Renan, eu entendo o seu superchat, mas futebol, irmão, futebol. Folha salarial não necessariamente é obrigação de ganhar, né? Porque se fosse assim, o Flamengo não poderia perder nenhum jogo, o Palmeiras não poderia perder nenhum jogo, o PSG não poderia perder nenhum jogo, o Real Madrid... E assim, não é assim, né? Eu entendo a sua indignação, mas não é assim. O Mirassol tem feito um campeonato brasileiro muito bom. A gente tem que elogiar o time do Mirassol, um time muito bem organizado, tá jogando muito bem nas suas limitações e tem feito um campeonato muito bom. Obviamente, você não poderia ter perdido de 3-0, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Mas a gente tem que também valorizar o campeonato que o Mirassol tem feito. Vontade de coçar o cu com faca. Coça aqui, chefe. Que isso, cara? Aí, primeiro que eu não entendi. É um cara meio de cuequinha no espelho ali. Aí, vontade de coçar com faca. Nunca vi isso aí, mano. Ricardo Galete mandou. Boa noite, amigos. Pituca tenebroso. Barreal 0. Zé Ivaldo enterrou o time. Neymar nada. O técnico não ajuda. O Ricardo Galete mandou o seu superchat. Você pode fazer igual para participar aqui da nossa live. Mas assim, muita gente falando a mesma coisa sobre de que adiantou o Santos ganhar do Flamengo e perder do Mirassol. Porra, adiantou pra caramba. Imagina se perde os dois. Adiantou pra caramba. Ganhamos do Flamengo. São 3 pontos importantíssimos. São os mesmos 3 pontos que se a gente ganhasse do Mirassol. Obviamente era o ideal ganhar os dois, obviamente era, mas a gente ganhou do Flamengo, então são 3 pontos que a gente não perde mais. E agora, hoje a gente poderia ter buscado algum ponto lá em Mirassol, mas não foi possível. O Santos jogou muito mal e o Mirassol jogou muito bem, né, Gui? É isso, né? O Mirassol jogou muito bem. E para mim é isso mesmo. Era um jogo muito complicado para o Santos, porque mostra o problema que o Santos tem, que é armar o jogo. Acho que nem na melhor fase do Santos, que foi o começo do segundo tempo, o Santos não conseguiu finalizar no gol, o Santos não conseguiu chegar. E hoje também o Kleber Xavier deixou claro
que eu acho que o Tiquinho Soares não tem condição, não sei o que está acontecendo fisicamente, não está treinando bem, porque quando ele coloca um Tassiano e não coloca o Tiquinho Soares perdendo o jogo, fica nítido isso. E depois escolhendo o David Washington. Então o Kleber Xavier tem que melhorar a parte ofensiva. Quando ele chegou, ele melhorou muito, acho que 80% defensivamente, a equipe do Santos, né? Mas ofensivamente está devendo e muito. E hoje era um jogo onde o Santos ia até a bola, não foi como teve contra o Flamengo, ia até a bola e criou muito pouco. Não se criou, jogadores abaixo, fez mudanças também o Kleber Xavier. E todas as mudanças que ele fez não deu certo. Igor Vinícius nervoso, perdido em campo ainda, né? A estreia dele na equipe do Santos como titular. Zé Ivaldo também jogou muito mal. O Pituca jogou mal. Então, todas as trocas que ele teve no jogo, no elenco, né, nessa partida, foram mal. Então, acho que resulta isso, né? O Zé Rafael e o Pituca não se acharam em campo. Totalmente, os dois, às vezes estavam juntos, no mesmo lado, e um volante tem que jogar no lado do outro, cada um tem que cobrir um lado. Não tem muito coisa de levar de bom para esse jogo. É realmente a questão do Brazão, né? Que novamente foi destaque no Santos, jogou muito, né? Mesmo com 3-0, salvou o Santos em outras oportunidades. Então tem que melhorar bastante. O que prejudica é esse placar de 3-0, né? Se fosse um jogo aqui 1-0, né, um jogo truncado, a gente ia falar ok, era um jogo difícil mesmo, 12 jogos em 12 jogos o Mirassol só perdeu apenas um, era um jogo difícil mesmo e ganhou de gente grande, né? O Hugo citou aí novamente o São Paulo, o Corinthians, empatou com o Atlético Mineiro, né? Então ele não perdeu não ganhou de time abaixo, não, ele ganhou de time que tá lá, que tá no escalão de cima do futebol brasileiro. Então o que preocupa realmente é o placar, porque hoje não poderia ser 3-0, poderia ter sido mais, porque realmente tem um goleiro embaixo da trave que faz um bom trabalho e tá tendo um grande ano, que é o Gabriel Brazão. Ô, chefe. Fala, Hugo Menor, pode falar. O Vitória pega o Bragantino e tem que ganhar o jogo, né? Pra passar o Santos. Isso, o Santos, o Inter tem que ganhar, o Vitória e o São Paulo. Se alguém empatar desses aí, né? Se alguém não ganhar desses aí, eu acho que é isso, né? Se alguém não ganhar, o Santos não volta mais para a zona de abaixamento. Isso. Porque o Juventude não passa, né? O Juventude não passa ou passa. Não vai voltar até o final do campeonato, né? Que não vai voltar nessa rodada. Vamos fazer a conta aqui do Juventude. Juventude tem 11, se ganhar vai a 14. Ele tem 3 vitórias, empata em vitórias. Só que ele tem, 14 negativo de saldo. E o Santos tem 6. O Santos tem 6. Não, mas 6 positivos ou 6 negativos, Santos? 6 negativos. 6 negativos. Se o Juventude ganhar de 9-0... exatamente. Então, assim, gente, vamos ficar esperto aí, talvez a gente volte aí para a zona de baixo. Esquece, meu, o Inter não vai ganhar, o Juventude não vai ganhar, o Vitória não vai ganhar, esquece. Todo mundo jogando em casa, tá? Vão perder ou vão empatar, esquece. O que a gente tem que repercutir agora, para a gente, né, ir para o nosso... para nossa análise final, é o seguinte: o problema é o técnico, o problema é realmente o Kleber Xavier, o problema foi a escalação inicial e as mudanças que ele fez, ou, calma, não é porque o Vojvoda está livre no mercado, ou ele acabou de sair do Fortaleza, a gente não sabe se já está em conversa com algum clube ou não, que a gente já tem que fazer essa troca. Muita gente falando no chat, e a gente dá muita moral aqui para o chat. Eu queria que vocês mandassem mensagem aqui, respondendo essa minha pergunta. O problema é o técnico? A gente já deve fazer essa troca? Ou podemos ainda aguardar as cenas dos próximos capítulos? Eu sou do seguinte pensamento. Eu não acho, de verdade, que ficar trocando de técnico toda hora é a solução. Eu não acho. Mas a opinião de vocês é também muito importante. Bá, você, rapidamente, você é a favor ou você é contra já fazer a troca do Kleber Xavier? Sou contra, chefe. Minha opinião rápida, né? Uma opinião que eu já dei em outras oportunidades. Eu não acho também legal ficar trocando de técnico, principalmente porque a gente teve a pausa do Super Mundial e eu acho que era para ter feito essa troca antes.
E assim, na quarta contra o Flamengo, nossa, ele é o melhor técnico do mundo. Aí hoje perde, ele já é horroroso. Então a gente tem que ir com calma. Eu acho que às vezes essas decisões tomadas no impulso podem acabar atrapalhando o rendimento ao longo da temporada. Ele tá longe de ser o ideal, mas a gente viu muitas evoluções no time com ele. Hoje foi um capítulo assim à parte, eu não sei nem explicar o que aconteceu. Eu gostaria muito, inclusive, de acompanhar a coletiva dele para entender o que ele vai falar sobre essas ideias dele, porque para mim nada fez sentido, mas não acho que é o momento de fazer trocas de técnico. Isso aí. Hugo, o 69, a gente tem o nosso repórter lá em Mirassol para acompanhar a entrevista coletiva ou vamos ficar devendo para a galera que está acompanhando aqui na Peixão TV? Não sei se a Santos TV transmitir, a gente tenta. Acho que já até acabou, né? Não começou. Tô brincando. Você já é a favor dessa troca de técnico, Gumianov? Você acha que realmente o grande culpado por esse jogo tenebroso do Santos foi o Kleber Xavier e por isso ele deve ser mandado embora? Não, expectativa versus realidade, chefe Benedetti. A realidade é dura, a realidade é que o Santos fora de casa vai sofrer bastante no campeonato. É isso, o Santos ainda tem 5 jogos, né, por fazer aí no primeiro turno, então assim, calma. Acho que é importante ter calma. Desses 5, 3 são em casa, né? 3 jogos são em casa, Palmeiras, Juventude e Internacional. Então tem que ter calma. Eu acho que assim, se criou uma expectativa muito grande depois da vitória contra o Flamengo, que o Xavier nunca mais erraria, que o chefe às vezes mete o louco, vai entender. Vai falando aí que eu vou arrumando, vai falando. Estão fazendo propaganda aí pro negócio. Às vezes é isso, às vezes tem aquela questão de uma expectativa muito grande, de ter uma expectativa depois que o time ganhou do Flamengo, líder do campeonato. O mesmo oba-oba de quando ganhou do Flamengo lá em 2023 também, de 2-1 e parecia que não cairia mais depois da vitória contra o Flamengo. Só que pezinho no chão e resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Pro próximo jogo, não é tirar esses 11 que entraram em campo hoje e trocar por todo mundo. No próximo jogo, contra o Internacional, é colocar o time que jogou contra o Flamengo. Acho que é apenas arrancar o David do time, colocar o Rollheiser ali normal, e botar esses jogadores e buscar fazer o resultado em casa. Se o resultado foi feito em casa, se o Santos vencer em casa por um bom placar, eu vou colocar o negócio correto aí, chefe. Eu vou falando aqui. Vai falando o que eu vou fazendo, vai, meu. Se o Santos conseguir o resultado em casa contra o Inter, volta tudo ao normal, 17 pontos. Vale lembrar que em 2023, quando o Santos caiu, o Santos terminou o primeiro turno com 18 pontos. O Santos tem 5 jogos para fazer 5 pontos e fazer mais pontos que fez em 2023. Então, calma, o campeonato está muito no começo ainda. 15ª rodada é muito no começo para o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu acredito que o Santos foi muito prejudicado pela pausa, acredito que o Santos foi muito prejudicado pelo adiamento do jogo contra o Palmeiras. Certamente teria 1 ponto a mais ou 3 pontos a mais. Então, tudo isso é uma questão que tem que ser analisada. Então, tem que ter calma. Muita calma. Não é para acabar o mundo porque perdeu pro Mirassol lá. Olha, mas o Santos não pode perder pro Mirassol. Não concordo. Acho que isso aí hoje no futebol é um negócio que não existe mais. Isso aí acontece. O Cruzeiro ralou um dobrado para ganhar o Mirassol. O Mirassol ganhou de 4 do Grêmio. Então, assim, é uma coisa que para um time na situação do Santos, fatalmente aconteceria. Mas como minhas contas minha conta era o Santos perder, ganhar apenas 1 ponto nesses 2, ganhou 3, então segue o fluxo para mim, não tem que trocar nada. Tem que mudar a postura dos jogadores e entrar com aquela postura que entrou contra o Flamengo. E aí, Gui, você compartilha dessa opinião de Hugo 69? O chefe, mais rapidinho. Hoje a culpa é do Kleber Xavier. Não, tudo bem, mas isso aí ele tem culpa, obviamente, e na parcela dele. Os jogadores também têm bastante culpa. Então, assim, ele tem culpa na parcela dele, que é a escalação, que é a substituição, beleza. Mas os jogadores que foram escalados, que a gente queria que fosse escalado, também não jogaram. Então, assim, a culpa não é só do técnico, é culpa também do técnico, né, Gui? É isso, porque a bronca vai cair pra ele, porque ele que assume a responsabilidade. Todo mundo cobrava um time igual contra o Flamengo, né? Ele não fez isso, a gente não entende por quê, mas é isso mesmo. A cobrança tem que ser pra ele errou muito, porque tudo que ele colocou deu errado, mas eu entendo também assim, o Igor Vinícius veio pra quê? Pra ser titular, porque o Santos não tinha um lateral direito
tava jogando com o jogador improvisado, então ele fez o feijão com arroz. O Igor Vinícius podia ter entrado hoje e deitado no jogo. Ele teria acertado, mas não foi bem. A gente fica nessa dúvida também do Pituca, quando ele vai voltar a atuar bem pelo Santos, né? E aí é um jogador que é para chegar mais na área ali, todo mundo espera isso, né? Porque o Ricon e o Zé Rafael não é esses jogadores. Então a gente espera que ele não consegue voltar. Então os jogadores têm sua culpa, só que hoje ele é aquilo, tudo que ele colocou deu errado. Acho também que não tem que trocar, até porque, tirando o Vojvoda agora porque é livre, ninguém sabe se ele vai querer assumir algum time, né? Tem que lembrar que ele estava muito tempo no Fortaleza, tem que descansar um pouco. Forte, né? Um boato forte que ele pode ir para o Grêmio com a demissão do Mano Menezes. Então, não é assim. E se você tira o Vojvoda do mercado, eu acho que tem poucas opções. A gente vê o Vasco, eu vi agora recente o Vasco arriscando no Diniz, que era o que estava livre no mercado ali, trouxe carta repetida. Então é um problema, é a questão. O que tem no mercado? O Ramon Dias fechou com o Olímpia, né? Que teve o nome especulado antes do Kleber Xavier e tudo. Então não tem muita opção no mercado. Então o problema é isso. Dispensa o Kleber Xavier, qual é a opção? Qual é o treinador que vai vir? Né? Então acho que é melhor ficar. Ele melhorou o time, comparado com o Caixinha, melhorou muito o time do Santos. Ele só tem que acertar realmente essa parte ofensiva. Então é isso, né? O Igor Vinícius, por exemplo, eu, pelo menos quando fui questionado, eu não considero ele um jogador para ser titular do Santos, jamais considerei, mas é um lateral direito que a gente tem, né, ali. O Escobar não é dessa função, mas faz bem a função ali de marcação, porque realmente ele é um cara que se a gente tivesse 11 Escobar no time, a gente tava muito bem, porque a gente não ia perder um jogo, porque os caras iam se jogar na bola, raspar o rosto no chão, que é isso que o Escobar faz, mas ele não é um primor tecnicamente, acho que eu não falei, acho que ninguém nunca falou isso, até porque a gente estaria mentindo pra galera, mas a gente viu, pelo menos no jogo de hoje, que o Escobar improvisado é melhor que o Igor Vinícius. A gente viu no jogo de hoje que, apesar de todas as críticas que a gente tem feito, o Basso joga melhor que o Zé Ivaldo, tem jogado melhor que o Zé Ivaldo. A gente viu, depois do jogo de hoje, que o Pituca não pode ser titular desse time. Então, o Rincon poderia ter jogado, um bom tempo poderia ter jogado, às vezes recuando o Zé Rafael. O Arão, que foi contratado, poderia ter jogado. Então, assim, a nossa esperança, e por isso que a gente cobra, é que o técnico que está dando treinamento para os caras ali também veja isso. Então, assim, beleza, aconteceu, é um baita problema tomar 3-0 para o Mirassol, claro que é. Mas a gente espera que isso aí tenha mostrado para o Kleber Xavier e mostrado para os jogadores o que eles precisam mudar. Então, assim, o Tassiano, para mim, não pode entrar. Tem muita gente antes para entrar no lugar do Tassiano. Você quer colocar um centroavante? Coloca o David, coloca o Luca Meireles, coloca o próprio Tiquinho. Depois você vai pensar em Tassiano e olhe lá. Ou você improvisa ali sei lá, Luizão no centroavante, mas não coloca o Tassiano, pelo amor de Deus. Então, assim, o Kleber Xavier errou feio em várias coisas aí. O Roleiser, que a gente sempre pede, a gente quer ver o Roleiser junto com o Neymar. Isso não é culpa do Kleber Xavier. O Roleiser entrou e jogou mal pra caçamba. Então, assim, é isso que a gente tem que questionar também. Por que esses jogadores jogaram nessa nhaca que eles jogaram hoje? Por que eles jogaram tão mal? Porque o time estava bagunçado pela escalação ou porque eles realmente gastaram toda a vontade, toda a dedicação, toda a gana contra o Flamengo e hoje, hoje é um joguinho mais tranquilo e aí foram lá e tomaram uma taca do Mirassol. É isso que a gente tem que questionar também. Não tem... O técnico, ele tem uma parcela de culpa, sempre vai ter. Assim como ele vai ter uma parcela de mérito quando o time vai muito bem com uma escalação dele. Só que a grande culpa ou o grande mérito sempre vai ser dos jogadores, gente. Sempre vai ser dos jogadores. Então, assim, o técnico, da mesma forma que eu falo, o Diniz, vou dar um exemplo do Diniz aqui, que eu não morro de amores, longe disso. O Diniz, ele força os jogadores a sair jogando da defesa. Beleza, ele tem esse tipo de... Ele tem essa orientação para os jogadores. Só que o jogador, na hora, é que decide se ele dá um bicão ou ele sai tocando. Então, se ele tiver apertado, o Diniz não dá o toque para trás errado para o goleiro. Então, assim, ou o cara tem inteligência para jogar nesse tipo de jogo, ou o cara não tem. A minha crítica ao Diniz é justamente essa. Se ele não tem jogadores tecnicamente bons e cognitivamente aceitáveis, você não pode forçar o cara a sair jogando atrás,
porque ele vai fazer besteira. Isso, para mim, é a crítica que a gente faz. Mas a responsabilidade sempre é do jogador. Quem está lá dentro de campo é o jogador. Então, assim, a decisão, o passe, acerta um passe, erra um passe, é o jogador que faz. Então, o técnico ele tem uma parcela de culpa, mas não é sempre o maior culpado. Não é sempre o maior culpado. Hoje, o Kleber Xavier tem muita responsabilidade na derrota. Muita. Mas calma, gente. Eu acho que a gente tem que ponderar. Tem que ponderar e também os jogadores têm que assumir a sua parcela de responsabilidades. Falei muito. Vai, o Gamel. Vai. Eu acho isso, chefe, só para finalizar aqui também, que é o seguinte. O Escobar, no começo, quando ele jogava na Série B, o pessoal criticava bastante também. Claro que e aí o cara vai melhorando. Acho que até o próprio... Veja, você tá com um time acertadinho. Você mexe em 3 peças, né? Tipo, na defesa você mexe em 50% da defesa. Você tira do meio campo o cara que tava fazendo a roubada de bola. Assim, você realmente mexe muito no time. Eu acho que mexer em 3 peças de 10 que jogam na linha, eu acho que é muita coisa, tá? Acho que na verdade, 4 até, né? Se a gente for colocar em consideração em relação ao jogo com o Flamengo, 4, porque o Rolliezer entrou no lugar do David Washington, né? Então, assim, até 4 peças foram mexidas. Obviamente que você tem ali um problema, né? Na minha visão, um problema sério. E aí também colocar nas costas de quem entrou individualmente, eu acho que o time não funcionou, não só exatamente pela individualidade, né? Pelos jogadores individualmente não corresponderem. Mas eu acho que o time não conseguiu desenrolar o esquema de jogo, não tinha plano de jogo. Hoje não teve um plano. Quanto o Flamengo, o Santos tinha um plano muito claro, que era tentar roubar a bola do Flamengo, né, e sair no contra-ataque, encontrar o Neymar numa bola e fazer o gol. Hoje não tinha nenhum plano. Qual que era o plano do Santos? Ficar com a bola? Parece que o Santos simplesmente entrou para tentar fazer alguma coisa, tentou é isso aí, e vamos ver o que acontece. E futebol, assim, quando você entra sem plano, sem estudar uma partida para ganhar, você não ganha. O Matheus Couto falou, acho que o time no geral foi mal, o Mirassol ganhou do Santos em diversos setores e cenários. É isso, né, Hugo 69? Que o Santos jogou mal, unânime, que o Mirassol mereceu a vitória unânime, só que fica aqui a preocupação para o restante da temporada, porque quem que é o Santos que vai jogar no próximo jogo? O Santos que jogou contra o Flamengo? Na gana, na vontade, na dedicação? Ou essa nhaca aí que entrou contra o Mirassol? Essa que é a questão. Isso vai depender muito do torcedor, chefe. E aí eu vou te falar. Não, eu vou te explicar. Se o torcedor entender assim, ó, vocês são todos um monte de lixo e eu não vou apoiar vocês na quarta-feira, aí eu acho que a chance de ser o jogo de hoje é muito grande. Agora, se o Santos fizer uma comoção, todo mundo vamos lá e tal, igual foi contra o Flamengo, contra o Internacional, que é um confronto direto. Mesmo que o Internacional passe o Santos hoje, amanhã, se ganhar do Ceará, mesmo se o Santos pode passar o Internacional na próxima partida. Então, assim, ainda tem um jogo a menos. Então, torcedor, sobre a questão de rebaixamento, de ameaça, tá muito, assim, o Santos é muito favorito a não cair. Né? Porque tem um jogo a menos, o Santos pega 3 confrontos diretos na sequência, né? Internacional, Juventude, Sport. Nessa sequência, Sport e Juventude. Então assim, o Santos tem um jogo a menos, é bom a gente falar isso. Assim, o Santos tem uma grande oportunidade de, assim, conseguir sair disso com tranquilidade. O problema é que a crise deixada no Santos na primeira parte do campeonato foi tão grande que o Santos não pode ganhar um jogo em casa e perder um fora, que parece que o mundo acabou. Entendeu? Acho que é isso que a gente precisa ter noção. Ganhar um jogo em casa e perder fora é normal, pois isso acontece até com o líder do campeonato, que perdeu para o Santos. O Palmeiras passou um dobrado quarta-feira para empatar com o Mirassol. Passou um dobrado. Então, assim, calma. É um bom time, cara. É necessário ter muita calma, que se a gente fizer tempestade em copo d'água em relação a isso, aí vai por água abaixo mesmo. Porque amanhã, chefe, só para deixar claro, vai aparecer vídeo sobre o Neymar, vai aparecer vídeo sobre um monte de coisa, vai aparecer vídeos... E aí não tem que embarcar nessa. Repito, dos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 derrotas. Dos últimos... Sendo que dessas derrotas, a única que não dá para extrair nada é contra o Mirassol, realmente. Contra o Botafogo, o Santos jogou melhor. Então, assim, é necessário ter calma, pô. É necessário ter calma. Se a cada 5 jogos, 3 vitórias e 2 derrotas, o Santos vai terminar até bem no campeonato, né? Porque o líder do campeonato, às vezes, não faz isso. Entendi.
Guilherme, por favor, seu destaque final dessa derrota feia, bem feinha, de Santos e Mirassol, 3-0 para o Mirassol, que não refletiu o que foi o jogo, né? Poderia ter sido 16-0 para o Mirassol, mas foi apenas 3. Por favor, Guilherme, a sua mensagem final para o nosso público. É um jogo para deixar de lado, né? É um jogo para esquecer. Realmente o que o Hugo falou aí foi esperar que seja só um desvio ali do que foi o jogo contra o Flamengo, de uma retomada, né? Do Santos ganhar jogo importante, jogar bem, né? Sequência de jogos. A Bárbara até comentou no começo que o Santos, torcedor do Santos sente essa falta, né? Dessa sequência boa de jogos, de vitórias, e conseguir ficar tranquilo mesmo, falar assim, o próximo jogo a gente entra confiante. Isso deixa essa gangorra de joga bem, depois não consegue manter a sequência. Hoje o que assustou realmente foi a quantidade de chances do Mirassol e o placar, né? Poderia, sei lá, o Brasão ter salvo mais 2 vezes lá e fosse 1-0, até que seria mais tranquilo, mas 3-0 complica, né? O Mirassol ali na reta final conseguiu emplacar muito o jogo e até jogou melhor no segundo tempo, onde o Santos também foi muito bem. O Santos começou o segundo tempo bem, apertando ali em cima, o Rincon entrou já mordendo, roubando bola no meio de campo, mas é um jogo para esquecer e focar e entender que contra o Internacional vai ser o jogo, e enquanto estiver nessa fase, todo jogo vai ser uma final. Então tem que apoiar, realmente a cobrança tem que ser do final do jogo, não tem que deixar de cobrar os jogadores, mas durante a partida apoia e canta, apoia os jogadores, motiva lá, e no final, se não jogar bem como não jogou contra o Mirassol hoje, aí sim, faz a reclamação, enfim, da forma que quiser, mas tem que apoiar os 90 minutos, porque o Santos tem total capacidade de vencer o Internacional dentro da sua casa, né? Com a bola, não precisa jogar como jogou contra o Flamengo, com a bola eu falo, com a bola, jogar em cima, apertar em cima, fazer como o Mirassol fez hoje nos primeiros 15 minutos, quem sabe, apertando lá em cima, tem velocidade, o Barreal ali, o Guilherme, mesmo que não seja jogador tão rápido, mas consegue, tem fôlego para isso, né? O Guilherme sempre foi destaque disso também, e quem sabe não, vencer contra o Internacional, e aí abaixa um pouquinho essa dúvida de como vai ser o restante do campeonato. Então é um jogo muito importante na quarta-feira, e hoje realmente é para esquecer, que os jogadores entendam, né, principalmente jogadores que chegaram agora, e citando aqui o Igor Vinícius, entendeu o tamanho da oportunidade que ele está tendo em um clube como o Santos Futebol Clube. Obrigado, Gui. Muito obrigado pela participação na nossa jornada esportiva aqui na Peixão TV de Mirassol e Santos. Bárbara Comparato, a nossa querida @bacomparato, hein? Quem não segue a Bá lá no Instagram, você tem que ir lá, @bacomparato. A Bárbara faz um conteúdo muito bacana, participa sempre que a gente pode e sempre que ela pode aqui na Peixão TV também. Bá, quarta-feira estaremos na Vila, né, Bá? Eu não estarei, porque estarei viajando. Em breve eu vou anunciar uma surpresa que eu ainda não posso contar, mas na terça-feira todo mundo vai saber. Então, infelizmente, não vou estar lá de corpo, mas de alma estarei torcendo muito para o Santos conseguir um resultado positivo contra o Internacional. A lição de hoje é: investir no lugar certo vale a pena. Eu falei durante a transmissão o quanto o Mirassol investiu num CT de ponta, né? Usou maior parte do dinheiro do Luiz, do jogador que foi pro Flamengo. Esqueci, me fugiu o nome agora. Enfim. São tantos no Santos que vão pro Flamengo, cara. Enfim. Bruno Henrique, Thiago Maia, Diego Ribas. Danilo agora, né? O Danilo também. Alexandro. O Gabigol. Luiz, o que foi pro Flamengo? Não, o jogador que o Mirassol vendeu pro Flamengo e usou o dinheiro para reformar. Luiz Araújo. Luiz Araújo. Então, assim, investir no lugar certo dá resultado. Hoje em dia, o futebol não é mais o jogador arte que vai fazer a diferença. Tem um entorno em volta. Tem que ter estrutura, tem que ter tecnologia e, principalmente, tem que ter profissionalismo para dentro de campo, ter resultado. O Santos precisa acordar. Hoje foi uma partida triste, concordo com os amigos comentaristas. Tem que esquecer também que sirva de lição, aprenda, vire essa chavinha, porque o jogo contra o Internacional é muito importante. Caso vença o Internacional,
Internacional, lição aprendida contra o Flamengo, sem oba-oba. Oba-oba é pra torcida. A gente pode ficar na alegria, gritando, pulando e tal. Agora, o elenco, todo mundo lá dentro tem que ficar focado no objetivo. E o objetivo maior é pontuar a cada rodada para se afastar da zona de rebaixamento. O torcedor santista não aguenta mais passar por esse perrengue terrível de sai da zona, entra na zona, ai meu Deus, vai rebaixar, não vai. A gente não quer passar por isso, a gente não merece, principalmente a gente tem um elenco que não era para estar passando por isso. Então acho que falta mais frieza, racionalidade e também atenção para o Santos fazer uma temporada digna. Ô, chefe. Perfeito, Bar. Fala, Hugo 69. Deixa eu só ler o superchat do Júlio. Ele mandou aqui, ó. Júlio Oliveira mandou. Kleber descobriu na quarta que era o Guardiola brasileiro. Nem tanto, né, gente? É isso. Não vamos jogar lá pra cima, porque depois quando perde não, o pior e aí eu entendo uma outra coisa, chefe, assim. O Kleber Xavier já mostrou boas sacadas de ideias durante o jogo, soluções? Para mim, sim. Tá? Contra o Flamengo, por exemplo, o fato dele perceber que o problema do Santos, e o Santos só não tinha ainda conseguido mais oportunidades, porque não estava ganhando as jogadas no meio campo, ele colocou um bom tempo ali para recompor, é uma sacada importante. Ele ter conseguido fazer o time parar de tomar um monte de gol, é que hoje foi um caso à parte, também já é algo que era importante. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não... Talvez o Kleber Xavier não seja treinador para o Santos neste momento. Talvez, porque hoje a necessidade do Santos, pelo que eu entendo, é ganhar todos os jogos, né? Pelo que eu entendo, a necessidade do Santos hoje é ganhar todos os jogos, nunca mais perder um jogo de futebol até o fim da história. Não é assim. Então é necessário ter um pouco de paciência, saber o que tem no mercado também. É zero, assim, novidade. O Vojvoda. O Vojvoda vem de 7 derrotas. O Fortaleza conseguiu 1 ponto agora, depois de 7 derrotas consecutivas. E era o Vojvoda técnico. Tudo bem. E aí, por isso, o Vojvoda é um péssimo técnico? Não, de jeito nenhum. E nem o Xavier pode ser o pior do mundo, porque perdeu o jogo agora. E até a maior responsabilidade é sempre dos jogadores, sempre. E até não fazer o que o Fortaleza fez. Tirar o Vojvoda e, com todo respeito ao Renato Paiva, perder o Vojvoda e colocar o Renato Paiva lá. O Vojvoda, pra mim, é muito mais treinador. Então. Pra mim, poderia ter ficado com ele. Mas o Vojvoda não é melhor já segurou o Vojvoda em muitas outras crises. Mas o Paiva não é melhor do que o Luiz Henrique? Do Barcelona ou do PSG? Do PSG? Tá louco? Não, mas quem ganhou? Quando o Renato Paiva enfrentou o Luiz Henrique, quem ganhou? Que o Luiz Henrique fez a mesma coisa que o Kleber Xavier. Fez 4-0 no Atlético de Madrid, quis mudar o time, colocar o Beraldo, colocar... Ô, chefe, alguns dados aqui rapidamente pra gente encerrar. Vamos. Seguinte, primeiro, pra torcida que tá aí, não quer ver o Santos na zona de rebaixamento hoje, vai Corinthians. Se o Corinthians ganhar o jogo do São Paulo, o Santos não volta pra zona de rebaixamento, com certeza. Isso é a primeira coisa. Que mané vai Corinthians? Tô com a telinha ligada aqui do lado e é isso que tá acontecendo. Eu vou tirar você da live se você falar isso. Neste momento. Segundo ponto importante. O Fluminense escapou do rebaixamento ano passado e ele terminou o primeiro turno com 14 pontos. Que o Santos já tem 14 pontos. Então, assim, calma. Boa noite. Primedeiro sempre tá aqui com a gente, ó. Boa noite, eu estava lá no estádio. Pituca, Igor, Vinícius, meu Deus. Clebinho errou feio. Errou mesmo, a gente falou. Errou mesmo. Bom, Hugo, queria agradecer você, falar para você, lembrar, galera. Eu lembro, pode deixar que eu lembro. O Hugo 69 tá sempre fazendo vídeos aqui na Peixão TV. A Bá também participa sempre. O Gui, sempre que possível, também entra com a gente aqui nas nossas transmissões. Terça-feira tem Peixão na resenha, 8 horas da noite, diretamente lá dos estúdios Vida Moderna, ali em Moema. Faremos clima de toda merda, hein? A repercussão desse jogo. A gente achou que ia estar puta feliz porque da vitória de quarta-feira. Já vamos estar com cara de cu por causa da derrota de hoje. Mas não, eu vou anular, vou fingir que esse jogo do Mirassol nem existiu, mano, na moral. Inclusive, avisem a todos, terça-feira teremos Peixão na resenha com o Hugo 69, vestindo máscaras, ou uma máscara só. Ou camisa, político. Que a máscara tá osso, hein? Não, vai achar. O Fabão falou que vai fazer, eu vou cobrar ele. Então cobra ele, se ele achar eu faço. De um político que não, do Lula. Máscara do Lula,
camiseta do partido Do MST. dos trabalhadores, sei lá. Aí ele vai fazer o programa. Não usa ele essa vai tá palavra pagando uma vinculada a essa promessa. galera. Não, trabalhadores não. Vou com Então, a camisa do MST. Acompanhem, espalhem, porque Peixão na resenha de terça-feira é simplesmente imperdível, né? Simplesmente imperdível. Eu, como sempre, né, chefe, vou tirar o foco da derrota do Santos para dar tranquilidade para os caras lá poderem trabalhar e na quarta-feira entrar em campo contra o Internacional. É isso que tem que ser feito. Mas assim, eu vou esquecer que esse jogo nem existiu.